A minha infância, o que eu não tive de possibilidade material, eu falo que a gente vivia, não era numa linha de pobreza, era numa linha de miserabilidade mesmo, mas eu tive em termos de afeto. Isso é o fundamental. E era um afeto que era muito pouco transmitido por abraços, mas era um afeto de andar de mão dadas. Até hoje eu gosto muito de andar de mão dada com as pessoas, a gente andava muito de mão dadas ou de braços dados. O abraço raramente existia, mas era o afeto da minha mãe, das minhas tias, sentar conosco, contar histórias, né? Eu tenho dito que a minha tia mais velha, principalmente, se ela tivesse tido a oportunidade de estudar, ela seria historiadora. Porque é a saga dos bandeirantes em Minas Gerais, eu tomei conhecimento que minha tia contava. Ela lia, entende? Ela tinha um certo grau de leitura, então ela lia história de Minas Gerais, história do Brasil, e contava. Era essa tia que trabalhava na biblioteca? Não, trabalhava na biblioteca, era outra, né? Tá. E a minha mãe contava história muito também, essa minha tia, a história da escravização, principalmente. Então, eu cresci escutando essas histórias. E isso foi muito bom porque me despertou a curiosidade, me despertou a possibilidade da escuta, me despertou esse desejo de olhar o rosto da pessoa quando a pessoa está contando, as expressões, que as expressões falam muito, você que é artista, você sabe disso, né? Então, como é que fala? A gênese da minha literatura, ela sai de um lugar que não é comum, que eu falo, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Mas essa experiência foi muito boa, porque eu acho que dá um diferencial ao meu texto, entende? E esse termo que eu adoro, a escrevivência, gente, é lindo demais, né? Como é que veio na sua cabeça esse termo, assim, de onde é que surgiu? Pois é, né? Eu sempre digo, falar de escrevivência é quase como dar um curso, né? Porque eu começo a pensar nesse termo, a fazer esse jogo de palavras ainda em 94, quando eu estava fazendo meu mestrado na PUC. Que, na verdade, não é só o jogo de escrever e viver, né? Também, né, é um jogo de escrever e viver, mas eu tenho insistido muito também que a gênese da ideia de escrevivência, não do termo em si, mas o sentido, né? Tem também algo de muito histórico e de ancestral. Por quê? Por isso também corre essa frase aí, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E o que me fez, qual a imagem que está aí no fundo da escrevivência, né? Qual a imagem que semantiza essa ideia? Eu sempre penso, até porque, por exemplo, a minha tia que me criou, ela foi babá. E, na verdade, esse serviço doméstico das mulheres negras é uma extensão histórica da escravização. Com certeza. Né? E aí, eu sempre imaginava aquela mãe preta tendo de contar história para os meninos da casa grande. Então, E os seus filhos em casa sem escutar as histórias, né? Isso, e os seus filhos, né, no caso dessa mãe preta, inclusive na própria escravização. Exato. Ora, tudo dessa mulher pertencia, além do corpo, a própria voz dessa mulher também cumpria uma função dentro da escravização, né? Que era de contar a história. Não era o momento que ela escolhia, né? Estava dentro da própria função dela. Ora, a nossa escrita, na medida que as mulheres negras também ganham a competência dessa escrita, é como se fosse um acúmulo dessa voz que cumpria uma função, dessa voz que tinha um rumo certo,
né? Dessa voz que tinha um público, uma audiência certa, que eram os meninos da Casa Grande, e a escrita hoje, a nossa escrevivência, é como se fosse um texto libertário, né? É como se fosse um texto, o acúmulo desse silenciamento, ou o acúmulo dessa voz que era dirigida. Então, por isso eu tenho insistido muito, que a escrevivência tem esse sentido, né? Tem na genealogia da ideia esse fundamento histórico e ancestral, né? É como se fosse uma explosão desse texto oral que essa mulher negra, que essa mulher escravizada dentro da Casa Grande tinha de ser dirigida para a prole colonizadora, né?